Beleza. Durante o exercício profissional, o farmacêutico ele vai viver conflitos de interesse, né? Eu trouxe para vocês uma apresentação do Conselho de São Paulo, que ele expressa isso bem dentro da parte clínica e dos serviços clínicos do farmacêutico, mas a gente vai frisar de forma geral que, independente da área que o farmacêutico estiver trabalhando, ele vai ter conflitos de interesse em alguns momentos, e esses conflitos de interesse eles podem gerar, dependendo das atitudes tomadas pelo farmacêutico, eles podem gerar penalidades e sanções que estão previstas no Código de Ética. Tá? Então é importante a gente lembrar que, como a gente viu nos princípios, né, que baseiam a bioética, a segurança e a preservação da vida do paciente está sempre em primeiro lugar, ele sempre tem que ser colocado em primeiro lugar em todas as ações do farmacêutico, e a gente tem que ter cuidado porque a gente sempre vai viver, principalmente quem for trabalhar na parte clínica, quem for trabalhar em farmácias de manipulação e etc., né? Principalmente estabelecimentos comerciais, as atividades do farmacêutico que são direcionadas para o paciente, elas vão gerar conflitos com os interesses comerciais das empresas, tá? Então é muito importante. Uma dica de minha vivência profissional, do que eu já fiz e do que eu já vi trabalhando dentro da área, de cursos que eu já fiz, é possível, sim, ganhar dinheiro e muito dinheiro sendo ético, tá? É importante aí que em alguns momentos vocês vão perceber expectativa e realidade, né? Que a expectativa é uma e a realidade é outra completamente diferente, mas a gente tem que lembrar que a nossa postura profissional ela sempre vem acima de tudo. A gente viu lá como, né, direitos, que a gente tem o direito de exercer a nossa profissão de forma digna, né? É um dever nosso sempre comunicar às autoridades sanitárias as questões relacionadas às infrações sanitárias, inclusive de outros profissionais. É proibido, né, para a gente, em termos de questões de, ao lidar com o paciente, deixar que os interesses comerciais eles perpassem a questão relacionada à saúde e ao bem-estar do paciente, tá? Então, a gente começa aí com esse primeiro slide, exatamente que durante o exercício profissional, na verdade, diariamente, vocês vão viver conflitos de interesse e cabe a vocês, né, não permitir a interferência de leigos, diga-se leigos, outros, né, profissionais que vão estar trabalhando com vocês, e que não serão da área, muito provavelmente serão os líderes de vocês, né? Principalmente os donos de estabelecimento, que eles vão pensar sempre em lucro, 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 não importa como. Eu vou usar um exemplo para vocês aí. A gente está vivendo essa pandemia, né, do Covid, e enquanto que os países desenvolvidos do mundo, né, no começo da epidemia, eles fizeram baixar o preço dos insumos essenciais, como máscaras e álcool gel, para poder exatamente proteger a população e os profissionais, né? O Brasil fez o inverso, né? Os comerciantes, como assim a gente pode dizer, eles se preocuparam em, já que havia uma demanda muito alta, uma procura muito alta, né? Pela questão relacionada à proteção de máscaras e álcool gel, eles fizeram foi aumentar o preço, tá? Então, inclusive eu vi isso, ninguém me contou. Eu vi álcool gel que era vendido a 7,50 a ser vendido a 48,50 reais, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado porque esse tipo de atitude ele traz consequências, e como o nosso código ele tem força de lei, tá? Vocês têm que ter bastante cuidado. A gente vai olhar mais na frente também que toda atitude tomada por vocês, tá? Se ela trouxer um prejuízo principalmente para o paciente, para o meio ambiente, vocês serão responsabilizados, tá? É importante a gente lembrar que a gente vai trabalhar numa equipe, e essa equipe, né, ela é integrada e a gente é responsável pelos profissionais com os quais a gente lidera. Então a gente tem que ter bastante cuidado aí quando a gente estiver trabalhando no exercício profissional, porque o exercício ele é uma coisa séria e a gente não faz só porque a gente é ético, porque a gente é bonzinho. A gente também faz porque a lei manda a gente fazer de uma forma, que se a gente fizer de outra forma, a gente pode sofrer as penalidades. E essas penalidades elas podem ser bem severas, tá? Então é muito importante essa primeira mensagem aí para vocês. Lembrando, né, no desenvolver da nossa profissão, a gente vai trabalhar como um profissional, e como profissional, a gente vai ter as nossas responsabilidades éticas, né? Então,
em todo o decorrer do exercício profissional, a gente vai ter que seguir as legislações sanitárias, as legislações impostas pelos nossos órgãos de classe, no caso, o Conselho Federal de Farmácia com os seus conselhos regionais. Mas a gente não pode esquecer que caso a gente cause algum dano ao patrimônio, ou caso a gente cause algum dano ao paciente e ao meio ambiente, a gente também pode sofrer as sanções e penalidades civis e penais, né? Importante aí quando a gente sofre as sanções em detrimento do exercício profissional, o que pode acontecer com a gente? Né? A gente vai ver mais na frente. Receber uma advertência, receber uma multa, receber uma suspensão temporária do exercício profissional e até a mais grave de todas elas, né, ser excluído do registro profissional. E lembrando aí que para ser farmacêutico, né, quando vocês formam bacharéis em farmácia. Para ser farmacêutico, existe a obrigatoriedade legal de que vocês estejam devidamente inscritos no Conselho de Farmácia. Se vocês não tiverem, vocês serão apenas bacharéis em farmácia e não farmacêutico, tá? Caso aconteça, caso as atitudes profissionais de vocês elas gerem dano ao patrimônio, vocês também serão responsáveis civilmente. Caso vocês tenham problemas, né, e atitudes, e essas atitudes elas gerem danos à pessoa, à integridade física da pessoa ou ao meio ambiente, vocês sofrerão sanções penais. E é interessante vocês entenderem que os 3 processos que podem acontecer, né, as 3 penalidades, elas são independentes, tá? Então você pode sofrer ao mesmo tempo uma penalidade administrativa e uma penalidade civil. Você pode ao mesmo tempo sofrer uma penalidade administrativa e uma penalidade penal e assim sucessivamente, tá? Então é importante aí que a gente siga as legislações sanitárias, né? E todo profissional que infringir, isso independente de quem seja, todo profissional que infringir, ele vai sofrer alguma penalidade baseada no seu código de ética. No nosso caso, a gente tem a 586, que é o que rege, né, o exercício profissional do farmacêutico. Tá? Então é importante a gente lembrar que a gente tem tanto responsabilidades quanto profissional, quanto a gente tem responsabilidades civis e penais. Tá? Então é importante a gente lembrar que as sanções e penalidades, elas podem vir dessas 3 esferas. Beleza? Quando a gente fala de responsabilidade administrativa, a gente está falando da responsabilidade quanto profissional, né? É obrigado, vocês já viram lá nos deveres do farmacêutico, né? É obrigado cumprir todas as disposições legais e regulamentares. Uma coisa que é muito importante para vocês, tá? Muito, 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 muito importante. Depois de formados, vocês nunca vão poder alegar que vocês não sabem se isso for uma das atribuições do profissional, tá? Isso é muito importante. Às vezes o profissional ele se nega a fazer me faltou a palavra, perdão. Ele se nega a prestar um serviço ao qual ele está habilitado para fazer, tá? Então por isso que é muito importante aí vocês terem a questão de uma boa formação. E durante a formação de vocês, é muito importante também vocês levarem em considerações cursos de atualização e sempre direcionando para a área que vocês forem trabalhar. Então, por exemplo, né, a maioria de vocês vai trabalhar inicialmente com a parte clínica, né, com farmácias e drogarias e manipulações, ou hospitais, geralmente essa é a primeira lista de emprego nosso. Tá? Então é muito importante, por exemplo, existem cursos de administração de medicamentos, tá? Verificação de parâmetros fisiológicos, pressão arterial, etc. e tal. E são coisas que a gente aprende também na faculdade, tá? Porque quando vocês estiverem formados e for solicitado a vocês, lembrem-se que vocês não podem fazer a recusa e nem podem utilizar o não sei, né, como uma justificativa. O profissional formato ele nunca pode ser, ele nunca vai ser considerado imperito, né? Nunca vai ser considerado que não tem conhecimento, a não ser que seja dentro de uma área que não seja uma atribuição profissional de vocês, tá? Então é muito importante essas questões, tá? Como a gente tem que cumprir os dispositivos legais, né, regulamentares, uma outra coisa que é muito importante, a Alicia falou, né, é se manter atualizado. Então vocês têm que constantemente existir dentro dos dispositivos legais, um negócio chamado de publicidade. Toda lei, quando ela é promulgada, ela precisa ser, né, publicada
em um veículo de alcance para todas as pessoas. Esse veículo chama-se Diário Oficial. Além disso, os órgãos regulamentadores, como o Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura e Pecuária, Anvisa, eles têm em seus, né, home sites, tá? Eles têm lá toda a parte de legislação, de atualização, então é muito importante, porque vocês têm que, como vocês têm que seguir os dispositivos legais, no caso de cometer uma infração sanitária ou uma infração ética, é importante que vocês não podem o argumentar de eu não sabia, tá? Então eu sempre deixo esses avisos para vocês, porque lá nos deveres, né, você tem que estar constantemente se atualizando, constantemente estar lendo as legislações sanitárias mais recentes, as que estão, né, vigentes e assim sucessivamente, tá? Então, caso vocês cometam alguma infração de forma deliberada, intencional ou não intencional, isso é muito importante vocês saberem disso, vocês podem ser penalizados, tá bom? Então, por isso que lá no direito penal, a gente tem um chamado dolo e tem um chamado culpa, né? Homicídio doloso, por exemplo, homicídio doloso e homicídio culposo, né? O dolo é quando você tem a intenção. E a culpa é quando você comete, né, uma infração sanitária sem a intenção. Isso não significa, né, que você será eximido de sofrer as sanções necessárias, mas a gente vai ver que, dependendo do tipo e da gravidade, né, da infração que foi cometida, vocês poderão sofrer infrações mais leves até infrações mais severas, tá? Como é importante a questão lá do exercício profissional, é sempre bom vocês entenderem, por isso que vocês devem consultar o site do Conselho Federal de Farmácia, exatamente quando vocês forem trabalhar em uma determinada área, o Conselho, né, ele regulamenta 78 áreas de atuação. Então, para cada área de atuação regulamentada, existe uma resolução. Por exemplo, né, se a gente for falar aqui das atribuições do farmacêutico clínico, né, então, prescrição farmacêutica, serviços farmacêuticos, né? Tem duas resoluções do Conselho Federal de Farmácia, que é a 585 e a 586, que eles vão regulamentar o que você pode e o que você não pode fazer, tá? É muito importante que, se você fizer algo que a lei, né, proíbe, vai gerar penalidade. Se você fizer algo para o qual você não está habilitado, vou mostrar alguns exemplos mais na frente, dentro da área clínica, né? Vocês também serão penalizados, como por exemplo, exercício legal da medicina, né? Fazer o papel do médico sem ser médico. Então, isso caracteriza exercício legal da profissão e traz as suas penalidades, tá? Caso vocês cometam infrações éticas, lembra lá dos princípios que a gente falaram? Vocês podem me citar aí 5 princípios que baseiam um código de ética, por favor? Só para a gente relembrar. Quem pode aí me citar, gente, 5 princípios aí que baseiam o nosso código de ética? Vou começar aqui pelo primeiro, mais importante, beneficência, né? Então é o princípio que norteia todo o nosso código ali, né? Beneficência, não maleficência, beleza, que mais? Honestidade, autonomia. Tem um muito importante aí, inclusive hoje aconteceu um caso comigo, em que um colega veio, né? Ah, tu nem sabe quem tá com Covid. Aí ele disse assim, olha, nem quero saber, né? Então não me diga, porque isso não diz respeito a mim, né? Sigilo, tá? Então importante aí, então tem vários princípios, né? Isonomia, tem vários princípios que baseiam o nosso código de ética, tá? Então é importante aí que a gente entenda a nossa responsabilidade como profissional, tá? Exatamente porque no exercício da profissão, às vezes, meio que sem querer, querendo, né? A gente pode cometer infrações sem intenção ou com intenção, né? Então, quando essa pessoa veio me perguntar, ah, você sabe quem uma pessoa conhecida nossa foi diagnosticado Covid positivo? Ah, não me interessa, tá? A pessoa, ah, mas não é maldade, não, mano, não é questão de maldade, tá? Existe a questão do sigilo, se interessa, não interessa para mim, né? As questões relacionadas a o que acontece no ambiente do profissional
até porque essas informações elas têm que ficar resguardadas para eu poder, né, garantir a dignidade do paciente, porque independente se é um conhecido ou não, na condição lá do exercício profissional, ele está na condição de paciente, tá? E é importante. Diego, tá sem áudio. Vou dar algumas dicas para vocês aqui do AVA, tá? Só para vocês prestarem atenção aí, eu vou dar algumas diquinhas aí para vocês, tá? Para vocês entenderem. Toda vez que eu falo que sai o meu áudio, se vocês olharem bem aqui em cima, onde está a setinha na apresentação aí de vocês, tá? Vai aparecer, tem uma caixinha que aparece meu nome, né? Ou de qualquer pessoa que estivesse falando. E essa caixinha ela fica apagada e ela acende quando eu falo, tá? Então, sempre que vocês tiverem dúvida se ficou mudo ou não, se eu fiquei mudo para vocês, é só vocês prestarem atenção lá no meu nome, em cima da apresentação de vocês. Se a caixinha estiver acesa, é porque eu estou falando e o áudio está saindo. Então, muito provavelmente, você está sem áudio, tá? Então, você não está escutando. E quando eu não estou falando, por dois motivos. Às vezes eu silencio quando eu faço perguntas para vocês, né? Que às vezes eu vou tomar água, fazer alguma coisa, aí eu silencio, é intencional meu. Ou às vezes eu fico calado mesmo, tá? Aí a caixinha desaparece lá, tá bom? É sempre bom vocês verem aqui no lado do nome de vocês, que aparece aí no chat, a bolinha verde significa que, né, com o microfonezinho que eu posso ter áudio. A bolinha vermelha, né, significa que o áudio de vocês foi cortado. O fonezinho significa que vocês estão só escutando e vocês não conseguem falar. E a bolinha branca significa que vocês estão conectados, mas o áudio de vocês não está chegando. Então, geralmente, quando acontece isso, tá, Diego? Se tiver no computador, faz um F5 ou entra e sai da sala, que aí aparece para vocês, tá? Geralmente, tu tava offline, né? Aí agora tu apareceu pra gente como online. Então, é importante aí vocês terem noção disso aí. Deixa eu falar mais alguma coisa que eu não sei se vocês já sabem, mas só para lembrar. Aqui no cantinho, né, tem uma setinha que vocês podem abrir aí para baixar a apresentação, mas ela está disponível também lá na unidade para vocês. Eu sempre deixo os slides disponíveis lá para vocês, tá bom? Então é importante aí que a gente tenha uma responsabilidade ética no desenvolvimento da nossa profissão. Então é importante aí, trouxe para vocês aí, né, a apresentação do professor Mário, ele traz aí para a gente alguns exemplos de como tipificar e classificar, né, as infrações sanitárias. Então vamos lá, né? Quais tipos de conduta e quais infrações essas condutas elas poderiam gerar, né? Esses exemplos eles estão relacionados para o desenvolvimento profissional na parte clínica, tá? No exercício do farmacêutico clínico. Então, por exemplo, atuação que extrapola o âmbito profissional do farmacêutico, como, por exemplo, solicitar exames laboratoriais e exame diagnóstico clínico. Né? Então, está lá no artigo 14, que é uma proibição, não pode, e ela seria considerada uma infração grave. Tá? Então, inciso terceiro, artigo 14, ela seria considerada. Então, o farmacêutico ele não pode pedir, dentro do desenvolvimento profissional dele, né, mesmo atuando na parte clínica, ele não pode solicitar exames laboratoriais, né, para fazer diagnóstico. Isso é uma atribuição do cirurgião dentista, do médico veterinário e do médico, tá? O enfermeiro, ele pode solicitar alguns exames, mas dentro da questão dos programas de saúde da família, tá bom? Propagandas antiéticas de atividade clínica, tá? Ela seria considerada uma infração média, tá? Artigo 16, inciso 3º. Violação do sigilo de informações referentes ao paciente, foi o que o colega hoje tentou fazer comigo. Ó, se eu denunciar ele, né, ele vai... Mas ele não falou, ele tentou falar, mas eu falei que eu não queria saber, então ele se calou. Mas se ele mesmo assim tivesse falado, né, ele seria, se eu denunciasse ele seria, né, poderia ser tipificado aí como uma infração grave, está prevista lá no artigo 12, inciso 4º, tá? Atuação em estabelecimento não regular, ou seja, você trabalhar num estabelecimento aí que não tem as devidas regularidades sanitárias, né? Ela é considerada uma infração média, artigo 14, inciso 16. E impedir que o paciente decida sobre o seu tratamento, né? É uma infração leve, artigo 12, inciso 4º. É importante, tá? Quando ele fala sobre impedir que o paciente decida o seu tratamento, não é que você vai deixar que o paciente escolha que tipo de medicação ou que tipo, né, de intervenções você vai fazer.
Mas, por exemplo, eu até contei para vocês em sala de aula, né, quando eu fui comprar um medicamento na farmácia, e a farmacêutica era minha ex-aluna, e ela não me informou sobre o preço das medicações e eu acabei comprando a medicação mais cara, né, mesmo sendo medicamento genérico, o medicamento de referência estava mais barato. Imagina comigo o seguinte, né, um paciente que não tem condições financeiras adequadas e se a medicação se torna muito cara, né, porque o farmacêutico ali quer ganhar mais dinheiro, porque ele vai ganhar uma comissão maior, né, ou ele vai ter um lucro maior, o paciente ele pode desistir de fazer o tratamento. Então, isso que entra nessa questão de impedir o paciente, né, decida sobre o tratamento. Ou se o paciente quer levar um medicamento genérico, mas o farmacêutico convence ele a utilizar, por exemplo, um medicamento similar, né? Então, tudo isso ele entra na questão, né, da autonomia. Então, impedir o paciente decida sobre o seu tratamento, tá? Então, ela é classificada como uma infração leve, está prevista lá no artigo 12, inciso 4, tá? Então, são alguns exemplos aí de condutas que poderão caracterizar, né, infrações éticas e, consequentemente, sanções disciplinares aí pelo Conselho Federal e pelos conselhos regionais. Importante a gente entender essa questão dos conselhos, né? Quem julga a gente eticamente são os CRFs, né? Através dos comitês de ética, tá? Eles fazem o julgamento dos profissionais. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, né? Julgamento dos profissionais, tá? O Conselho Federal de Farmácia, ele funciona como uma última instância. Então, por exemplo, se o profissional ele for condenado pelo Conselho Regional no qual ele está inscrito, tá? Ele não pode ser condenado por outros conselhos, a não ser que ele exerça legalmente a profissão, né, de farmacêutico sem a devida inscrição. Em outros estados, isso a gente tem que ter bastante cuidado aí. Por exemplo, tem os municípios de fronteira, Maranhão, Piauí, né? Então tem as cidades ali que são próximas umas das outras, né? E o farmacêutico ele pode ter dupla inscrição. Então, por exemplo, ele poderia atuar no município do Maranhão e no município, né, do Piauí, que sejam próximos, mas para isso ele precisaria da dupla inscrição. Então, nesse caso, ele deveria ter a dupla inscrição, tá? Caso ele atue no Maranhão e resolva lá, por debaixo dos panos, assinar uma farmáciazinha ou atuar, né, como farmacêutico no município do Piauí sem ter a devida inscrição, ele também está cometendo infração ética, tá? É importante que ele só pode exercer a sua profissão no estado no qual ele está inscrito no CRF equivalente, tá? Então, no caso do CFF, ele serviria como última instância, tá? Para que serve essa última instância? Para que o farmacêutico ele possa solicitar os recursos, né? Então, não sei se vocês conhecem aí, tem um termo no direito que chama tramitado e julgado, né? É importante aí que uma decisão, o profissional, ele só vai receber as infrações referentes, né, as sanções, perdão, referentes às infrações cometidas, depois que ele foi julgado e condenado, tá? Mas a condenação no CRF não implica ainda que ele seja culpado. Ele pode ainda recorrer a uma instância superior, no caso, né? No nosso caso, a nossa instância superior é o Conselho Federal de Farmácia, beleza? Em termos judiciais, né, na época aí do questão do Supremo, a gente teve todo aquele, né, do problema aí, da questão do Lula preso, etc e tal. Aí, condenado em primeira instância, ainda não pode ser preso. Aí, os colegiados eles estavam dizendo que poderiam ser presos com a condenação em segunda instância, agora não pode, tem que ir para o superior, entendeu? Então, o tramitado julgado é só quando não houver mais recurso, tá? Então, de fato, alguém só vai ser considerada culpada pelo nosso sistema judicial depois que o processo ele foi tramitado e julgado. Então, depois que foi dada a sentença e não existe mais a possibilidade de recurso, aí o profissional ele vai ser considerado culpado, tá? Então pode ser que o CRF culpe e condene e se couber recurso, né, para aquele julgamento, se o farmacêutico ele achar que não foi justo ou ele tiver provas que não foram avaliadas ou não foram levadas em consideração pelo seu conselho regional,
ele pode solicitar, né, como instância superior, o julgamento pelo plenário do Conselho Federal de Farmácia. Então é importante a gente entender essa questão legal e judicial para o entendimento do tramitado e julgado. Tá? Então uma pessoa só vai ser considerada de fato culpada quando houver o tramitado e julgado, tá? Que é exatamente quando não couber mais recurso, aí ele vai sofrer as sanções disciplinares cabíveis, beleza? Quando a gente fala nas questões relacionadas lá à nossa atuação profissional, eu sempre tenho comentado isso para vocês desde o início da nossa disciplina, né? Todos nós temos uma responsabilidade quanto profissional, né? Que a gente chama de responsabilidade administrativa. E o que a gente tem que entender? Todo ato farmacêutico, né, ele gera uma consequência, tá? Se essa consequência ela infringir, tá, o Código Penal ou o Código Civil ou, né, o Código de Ética, ele pode sofrer uma condenação e essa condenação, como eu falei para vocês no comecinho, né, ela pode ser nas 3 instâncias. Então, um farmacêutico que cometeu, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Professor Rondinelli cansou de ser professor. Aí ele quer ganhar dinheiro porque ele cansou de ser pobre. Então o professor Rondinelli recebeu uma proposta para trabalhar com tráfico de drogas. Beleza, ele vai utilizar os conhecimentos que ele tem de química e ele vai trabalhar lá, né, num laboratório de produção de cocaína. Tá? Pelo Código Penal, a portaria 344, né, e o próprio Código Penal, é proibido a comercialização de substâncias que não têm registro ou de substâncias proscritas, né, que são aquelas que são proibidas no país. Cocaína, êxtase, maconha, elas são consideradas substâncias proscritas, né, elas são proibidas a comercialização delas no Brasil. E caso eu transporte, fabrique, modifique, guarde, venda, revenda, partilhe, né, eu vou ser condenado, eu vou sofrer as sanções, né, e as penalidades previstas no Código Penal. Mas como eu sou farmacêutico, por exemplo, quando vocês, né, fizerem a colação de grau de vocês, vocês vão fazer um juramento, e esse juramento ele tem poder de lei. E lá vocês vão dizer, né, tem uma parte do juramento que diz que vocês não deverão utilizar o conhecimento de vocês para corromper, né, os costumes e a sociedade. Significa que eu tenho conhecimento, por exemplo, sou professor da área de toxicologia, eu entendo como é que funcionam as drogas, como é que é feita a síntese dela, como é que seria a fabricação, mas eu não posso utilizar isso para virar traficante. Se eu fizer isso, né, a pessoa lá deu a louca, Breaking Bad, né, vou resolver lá fabricar metanfetamina, tá? Se eu for descoberto, eu vou sofrer as sanções penais, mas como eu estava, né, cometendo infrações durante o exercício, né, como profissional, eu também posso sofrer as sanções disciplinares. É diferente, por exemplo, o professor Rondinelli lá resolveu, deixa eu pensar aqui, professor Rondinelli resolveu lá tocar fogo no Parque do Rangedor. Tá? Então eu fui lá, deu a louca no professor Rondinelli, cansei e resolvi tocar fogo no Parque do Rangedor. Tá? Eu vou sofrer, se eu não tiver matado ninguém, se for apenas dano ao patrimônio, eu vou sofrer, né, as penalidades civis, previstas lá no Código Civil. Vou ter que pagar o prejuízo que eu cometi. Mas como eu estou fazendo algo, né, estou cometendo um ato que não tem nada a ver com a profissão farmacêutica, eu não vou, né, o meu conselho ele não pode chegar para mim e dizer assim, peraí, vamos aqui condenar a Rondinelli, porque ele tocou fogo no Parque do Rangedor. A não ser que, né, isso é muito importante, eu vou falar mais na frente também, eu seja condenado. Então, caso eu seja cerceado da minha liberdade, ou seja, do meu direito de ir e vir, ser preso, o conselho ele pode temporariamente suspender o meu registro profissional. Tá? Então, o que é importante aqui a gente entender? Toda a responsabilidade administrativa do profissional, caso ele cometa alguma infração prevista no Código de Ética ou prevista, né, nos Códigos Civil e Penal, vai trazer consequências. Tá? Essas consequências, dependendo dos trâmites legais, dos processos, né, civil, do processo penal e do processo ético, eles podem gerar uma condenação. E essa condenação ela vai gerar uma penalidade que pode ser tanto de nível ética, quanto de nível penal, quanto de nível civil. Tá? Então é muito importante lembrar que as penalidades civis e penais são no exercício da profissão. Tá? Então é muito importante lá que se o teu ato
gerou uma consequência que gerou dano ao patrimônio, ou gerou dano à vida ou ao meio ambiente, tá? Eu posso também sofrer um processo civil ou um processo penal, tá? É importante aí lembrar disso. Quando vocês estiverem no mercado de trabalho, muito provavelmente vocês serão funcionários ou vocês serão líderes de equipe, tá? E vocês vão trabalhar com outros profissionais, o que é importante, né? O farmacêutico, no exercício da profissão, está bem aqui previsto no artigo 4, anexo 1, né, da Resolução 596, é importante aí ele lembrar que ele pode responder tanto individualmente, tá? Ele pode responder tanto individualmente pelos atos que só ele cometeu, como ele pode responder solidariamente. O que significa isso? Significa que se outro profissional cometeu uma infração e o farmacêutico, você, estiver envolvido, e lembrem-se que envolvimento também significa ver o cometer o crime ou a infração sanitária e não denunciar, tá? Então você também responde perdão, tá? Você também responde pelo que a gente chama de coparticipação, ou seja, você responde solidariamente. Então é importante aí, por exemplo, quando vocês forem trabalhar em hospitais, vocês forem trabalhar em farmácias, né, que vocês vão trabalhar com outros farmacêuticos, né? Vai ter o farmacêutico da manhã, vai ter o farmacêutico da noite, vai ter o farmacêutico ferista, vai ter o farmacêutico plantonista de final de semana e assim sucessivamente. Então é importante aí você lembrar que princípio de não maleficência, né? Ah, não, fulano de tal que está fazendo isso e está gerando um dano, tá? Esse gerar um dano, tá? Ele, se você souber, se for provado, se for comprovado que você sabia ou que você ajudou, né? Você vai responder solidariamente. Então não tem aquela questão de dizer assim, ah, foi fulano que fez, não fui eu. Então bastante cuidado aí, porque vocês podem responder tanto individualmente quanto solidariamente, né? Quando que vocês podem responder nesses dois casos? Por omissão, tá? Então deixar, né, de cumprir o código de ética, tá lá nos deveres, por isso que vocês viram aí os deveres do farmacêutico, né, por omissão, pelos atos praticados, né, pelo que você fez, pela autorização ou delegação de um ato. Bastante cuidado, vocês aí muito provavelmente, né, já passaram pelo estágio de farmácia comercial, já, crianças? Vocês já começaram aí o estágio de farmácia comercial? Não, né? Por exemplo, quando vocês forem lá para o estágio, vocês vão ter que aprender, né, quando vocês estiverem na farmácia, as questões relacionadas lá ao controle de substâncias, né, que é o que é previsto na portaria 344. E o controle de substâncias, a gente vai ver mais na frente, quando a gente vai estudando portaria 344, junto com a 5991 e a 3021, as notificações elas têm que ser lançadas no sistema que é o SNGPC, tá? Vou colocar aqui no chat para vocês, SNGPC, né? Que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Protocolo, tá? Então é um sistema que a gente faz todas as notificações, né? O sistema de notificação que a gente tem, ele recebe as notificações A, as notificações B, as notificações de receita especial C, e para isso o farmacêutico ele tem um usuário e senha. E é muito comum, tá? Isso, vou dizer isso para vocês, né? Expectativa e realidade é muito comum mesmo, que quando vocês forem estagiários, né, o farmacêutico vai confiar a senha dele, alguns, né, vão confiar a senha de vocês do SNGPC para que vocês possam fazer os lançamentos. Caso vocês, né, como estagiário, façam um lançamento incorreto lá no SNGPC, o farmacêutico ele não pode virar, né, se ele vai sofrer as sanções, ele não pode virar e dizer assim, mas foi o estagiário que fez, não fui eu. Né? Exatamente por quê? Porque ele delegou, autorizou vocês a fazerem um ato que seria um ato do farmacêutico. Tá? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem ser acompanhados, vocês podem acompanhar, vocês podem até fazer o lançamento, né, mas sob supervisão do farmacêutico, tá? Exatamente porque vocês estão aprendendo como que funciona o sistema. Mas né? Isso é expectativa. A realidade, o farmacêutico vai pegar e vai botar vocês para fazer o trabalho deles. Tá? Então, é muito importante aí que se der algum problema, ele vai responder por esse problema junto com vocês. Tá? Professor, o estagiário também, ele pode sofrer as sanções disciplinares? Não, só podem sofrer né, as sanções os farmacêuticos inscritos. Como vocês não têm inscrição lá no conselho, o máximo que vocês poderiam sofrer seria uma sanção da faculdade, por exemplo, por um ato
cometido lá, por exemplo, desrespeito ou deixar de cumprir uma norma do local onde vocês estão fazendo estágio, vocês poderiam receber uma sanção disciplinar da faculdade, mas vocês não entrariam lá na questão das sanções éticas. Mas cuidado, porque voltou, Alice. Ih, todo mundo. Quem estiver me escutando, dá um oi para mim, por favor. Beleza. Caiu para todo mundo, tá? Foi um erro aqui no sistema, inclusive para mim, tá? Aparece isso. Avisa aí no grupo, tá, crianças? Faz um favor para mim. Avisa aí no grupo aí, quem não estiver me escutando, por exemplo, Bruna, Cris, Diego, Ivanilda, Larissa, Leude, Lícia, Vânia. Vânia tá me escutando, não tá, Vânia? Não, Vânia não tá mais me escutando. Ó, é bom as pessoas que caíram aí, porque todo mundo caiu, inclusive eu, tá? Eu fiquei sem áudio. É bom vocês saírem da sessão e voltar, tá? Ou faz um F5 no computador, ou sai da sessão e volta. Tá? Inclusive eu vou tirar essas pessoas aqui para facilitar, porque senão essas pessoas vão ficar aí, tá? Eu vou só avisa no grupo que é só para as pessoas voltarem, porque deu um errozinho de conexão para todo mundo, tá bom? Leude me escuta? Leude Lícia, me escuta? Lícia não escuta, eu vou tirar ela também. Thelma voltou, tá me escutando agora. Diego não tá me escutando também. Isso, tem que entrar, né? Por isso que é bom sair, porque na hora que você sai, você autoriza novamente o áudio. Eu vou esperar aqui uns 2 minutinhos para que todo mundo volte, tá bom? Eu mutei o áudio aqui, Lícia, porque eu estava tomando água. É só vocês verem lá no meu nome, quando aparece o microfonezinho vermelho, vou mostrar aqui para ti. Vez ou outra eu muto aqui, né? Porque é para poder tomar água. Tava esperando vocês voltarem. Tá, beleza, vamos lá. Tá, então é importante lembrar aí que durante o desenvolvimento profissional de vocês, né, poderão responder individualmente ou solidariamente, né, por qualquer omissão, atos praticados, autorizados ou delegados no exercício da profissão. Está previsto lá no artigo 4 do anexo 1, né, da 596. Então é importante vocês ficarem cientes disso, porque vocês vão trabalhar com outros profissionais, isso inclui técnicos, isso inclui estagiários e inclusive outros profissionais. Por exemplo, se vocês estiverem no hospital, vocês vão estar lá com uma equipe de enfermeiros, de médicos, de nutricionistas, fisioterapêuticos, etc. Tá? Então é importante garantir aí que durante o exercício profissional, né,
vocês tenham responsabilidade sobre os atos de vocês. Caso vocês cometam alguma infração, né, como é que seriam as penas? Tá? Então, elas seriam feitas da seguinte forma, né? Penas leves, né? As penas elas têm uma gradação, tá? Então, existem penas disciplinares leves, existem penas medianas, existem penas graves, tá? Eu mostrei para vocês no slide anterior, eu vou voltar aqui para vocês um pouquinho, tá? Só para vocês coloquei aqui para vocês, por exemplo, um exemplo aí, né, do tipo de atos que são o próprio código de ética, ele diz o que é cada pena, tá? Então, se o ato que você praticou, se é uma pena grave, se gera uma pena grave, se gera uma pena mediana, tá? Então, elas são gradadas, só que é importante, né, entender que essas penas, elas podem ser aumentadas. Por exemplo, né, eu vou mostrar aqui para vocês, vou voltar lá no slide. Quando a gente vai lá, por exemplo, pena média, né, é uma pena leve. Então vamos lá. Né? O que acontece se você cometer uma infração leve? Né? Você vai receber o que a gente chama de advertência sem publicidade. Né? Seu nome não vai ser divulgado em lugar nenhum, em nenhum quadro do Conselho Regional. Tá? E, inclusive pode haver advertência, né, que seria a segunda vez. Então vamos lá que você cometeu uma pena leve, né, uma infração leve. Tá? Então, o que vai acontecer com o farmacêutico no momento que você cometeu essa infração leve? Né? Você vai receber uma advertência, primeira vez. Beleza. Se você cometer novamente, né, se você cometer uma segunda infração leve ou repetir a mesma infração que você cometeu, né, você já não é, como é dito no direito, você já não é mais réu primário, né? Significa que você já tem lá no seu caderninho negro lá do conselho, né? Significa que você já recebeu lá uma advertência e dessa forma é necessário que você, né, sofra uma penalidade maior para você poder aprender a não cometer aquilo novamente. Então, cometi a primeira vez, eu vou receber uma advertência sem publicidade. Beleza, tá? Cometi uma pena uma segunda vez ou cometi uma segunda falta leve. Então já seria a minha segunda falta ou eu reincidi. Então você já vai receber, né, agora uma advertência por escrito, sem publicidade, com o emprego da palavra censura. Você está sendo censurado, né? Só que agora você tem uma advertência por escrito. Isso vai ficar registrado lá também no teu caderninho negro do conselho, né? Que lá a gente tem vocês recebem uma cadernetazinha quando vocês formarem, que é o caderno de anotações do farmacêutico. Depois eu posto uma foto para vocês lá no grupo, tá? E toda vez que vocês sofrem qualquer infração, a infração ela é anotada no sistema do conselho e nessa caderneta de vocês, nesse caderno do farmacêutico, tá? Caso vocês continuem a cometer faltas leves, né, uma terceira, quarta, quinta ou sexta vez, o que vai acontecer? Deixa de ser dada a advertência e você vai receber uma multa, né? Essa multa, ela pode ir de 1 a 3 salários mínimos regionais, lá do estado onde você trabalha. Tá? É importante aí a gente lembrar que a gente tem um salário mínimo, mas dependendo do estado, tá? Esse salário ele pode variar. Então você paga de 1 a 3 salários do estado aonde você está exercendo a profissão. Caso, né, você seja reincidente, toda vez que você comete novamente aquela infração, olha o que acontece com essa multa, né? Essa multa ela é dobrada, né, caso você seja reincidente. Então, se você cometeu uma infração e cometeu de novo, e cometeu mais uma vez e continua cometendo, né, essa infração, o que vai acontecer com você? A tua multa ela vai aumentando, tá? Porque funciona assim. Minha mãe gosta muito de usar esse termo, né? Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor, né? Então, aonde é que dói na maioria das pessoas? No bolso. Então, se eu for lá, você fez alguma coisa, o conselho diz assim, olha, não faz isso, advertência. Aí você voltou a cometer aquela infração. Aí ele foi lá e disse assim, olha, agora eu vou te dar uma advertência por escrito. E você não aprendeu e continuou cometendo as infrações, o que ele vai fazer? Ele vai começar a te multar. E a multa ela vai aumentando se você for reincidente. Então é muito cuidado, né, pra gente ter cuidado aí, porque dói no bolso. Quando a gente fala, né, de infrações médias, as sanções disciplinares já não tem mais, se você cometeu lá uma infração média, já não tem mais essa questão de advertência, né? Você já passa diretamente para multa, essa multa vai de 1 a 3 salários, né? Igual lá a terceira infração leve,
essa multa ela vai ser de 1 a 3 salários, e se você for reincidente, essa multa ela vai sendo dobrada em quantas vezes você for, né, reincidindo, tá? No caso de infrações graves, aí o que acontece? Se você cometer uma infração grave, você pode receber, isso é importante, né? Porque podem vir as duas sanções para gente, né? Você pode receber multa, tá? E além da multa, você vai receber uma suspensão. Essa suspensão, ela é de 3 meses. O que acontece com farmacêuticos que estão suspensos? Vamos lá, gente. O que acontece com o farmacêutico que está suspenso, que tem o seu registro suspenso? Isso. Exatamente. Ele fica proibido, né, de exercer a profissão de farmacêutico, tá? Muito importante isso. Se o cargo que você exerce, ele apenas exige, por exemplo, vamos supor que você seja concursado, mas o cargo ele não exige, tá, que você seja farmacêutico, que você já seja apenas bacharel, tá, não tem efeito, tá, exatamente porque no caso aí de suspensão do registro, você não poderá, tá, vou colocar aqui, exercer a profissão de farmacêutico, tá, vou colocar aqui em letras grandes. Uma vez alguém me perguntou e disse assim, professor, no caso aí de eu ser excluído, né, caso eu cometa uma infração, e o conselho disse assim, não, esse cara não serve para ser farmacêutico, tá? Eu vou... O que vai acontecer comigo? Eu não vou mais poder trabalhar? Vai, você pode trabalhar, mas você só pode, por exemplo, você só vai poder trabalhar em locais que exija que você seja só bacharel. Se a atribuição da profissão exige que você seja farmacêutico, aí no Brasil você não trabalha mais como farmacêutico. Tá? É importante ficar ver isso. Aí até brincaram comigo assim, disseram assim, professor, perdão, e se eu fizer uma nova faculdade, eu posso ter um novo número? Não, não pode ter um novo número porque você fez uma nova faculdade de farmácia, tá? Quando você é excluído, que são os casos mais graves, eu vou mostrar para vocês. Né? Por exemplo, o senhor Ronel resolveu virar traficante e usar os conhecimentos dele para fazer drogas. E se eu for condenado, além de responder penalmente, o conselho ele pode me excluir definitivamente do quadro de profissionais farmacêuticos. Tá? Então é importante a gente entender essas questões e as diferenças entre profissional de nível superior, bacharel ou licenciado, né, dependendo de que formação você teve, ou farmacêutico, tá? Para poder exercer a profissão de farmacêutico, é o que está previsto lá nas resoluções do Conselho Federal de Farmácia, tá? Você precisa estar inscrito no conselho, tá? Então, caso você cometa alguma falta grave, primeira vez, o que acontece? Você tem a suspensão de 3 meses. Lembra aí que se você deixa, né, de poder trabalhar como farmacêutico, você automaticamente deixa de receber o salário de farmacêutico, seja isso em órgão público ou seja isso em órgão privado. Vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, eu sou contratado lá no LACEN, apesar de eu trabalhar na área de alimentos, mas eu sou contratado no LACEN como farmacêutico. Significa que se eu receber suspensão, eu não vou poder trabalhar no LACEN, tá? Exatamente porque lá, na atribuição do meu cargo, eu sou contratado lá como farmacêutico. Por isso que eu tenho que estar lá com o meu conselho, né, ativo, tem que estar com a minha anuidade, ela tem que estar paga. Então, porque se não tiver isso, tá? Exatamente o que vai acontecer? Eu não vou poder trabalhar como farmacêutico. Então, é muito importante que a gente tenha noção disso, tá? Mas se o cargo que eu estiver exercendo não exigir o título de farmacêutico, vocês podem continuar trabalhando normalmente, só não vão poder trabalhar como farmacêutico. Caso você, né, continue a cometer aquela falta grave, aquela infração grave, ou você cometeu uma infração grave pela segunda vez, ou seja, você é reincidente, o que vai acontecer com vocês? Suspensão de 6 meses, dobra. Né? Então você vai ficar aí 6 meses sem poder exercer a profissão de farmacêutico e assim sucessivamente. Né? Então, se você cometer
uma terceira falta ou faltas subsequentes, aí você tem a suspensão por 1 ano. Ah, professor, então quer dizer que eu posso cometer a terceira falta, fico 1 ano. Aí depois de 1 ano eu volto. Aí cometo outra falta grave. Aí fico mais 1 ano. Aí volto e trabalho. Não. No momento que o conselho percebe que você não está exercendo a profissão dentro dos preceitos éticos, é o momento em que ele pode dizer assim, olha, esse profissional ele não serve para para trabalhar como farmacêutico, para exercer a profissão de farmacêutico, consequentemente, ele pode abrir um processo ético de exclusão do quadro de farmacêuticos, tá? Então é o momento em que o conselho, o comitê de ética, junto com depois de julgado, lembra que eu falei para vocês, tem que ter o tramitado e o julgado, tá? Aí ele pode pensar em excluir aquele profissional. Além disso, existem outras questões que a gente tem que levar em consideração para a eliminação do profissional. Lembra? A eliminação é a maior penalidade que a gente pode sofrer contra o profissional. Tá? Então, para que a gente possa ser eliminado, o que vai acontecer? Está lá previsto, nos artigos 15 e 16 da Lei 3.820, que é o que rege o Conselho Federal de Farmácia, e para poder você ser excluído, o que acontece? Então, o que o artigo diz? Ele diz assim, imposta aos profissionais que tiverem perdido algum dos requisitos do artigo 15 ou 16 da Lei 3.820 para fazer parte do CRF, inclusive aqueles que, por falta grave, já tenham sido 3 vezes condenados definitivamente, ou seja, tramitado e julgado, a pena de suspensão ainda que em outros CRFs. Exemplo, Rondinelli trabalha em São Luís, então a minha inscrição é no Conselho Regional de Farmácia do Maranhão. Aí eu cometi uma falta grave aqui, recebi suspensão de 3 meses, beleza. Aí Rondinelli não vai mais trabalhar aqui porque Rondinelli se queimou, Então Rondinelli resolve trabalhar lá no Rio Grande do Sul. Beleza. Aí cada conselho tem o seu sistema, tem o seu código, tem o seu quadro de profissionais, e se eu cometer uma falta grave lá, essas faltas elas se juntam. Mesmo que eu tenha cometendo aquela falta grave lá, elas vão se juntar. Não é porque eu cometi uma falta no Maranhão que eu posso cometer uma falta lá no Rio Grande do Sul e ser, um réu primário. Quando eu faço a transferência de registro, eu vou lá no Conselho do Rio Grande do Sul, que eu vou me inscrever, o que acontece? Eu não recebo uma nova inscrição lá. Eu faço a transferência do meu registro do Maranhão para lá, ou seja, o Conselho do Regional do Rio Grande do Sul, ele vai pedir os dados para o Conselho daqui e vai saber para saber quem eu sou. Então, não somem, tá? As faltas que a gente comete, elas não somem do nosso registro. Então, por isso que tenho bastante cuidado aí, exatamente porque se vocês cometerem qualquer infração que suspenda ou que elimine vocês do exercício profissional, lembrando, a gente não pode mais exercer a profissão da gente de farmacêutico, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês, eu estou com o código aberto aqui, o artigo 12, que vocês estão vendo aqui citado, ele diz assim, impostos aos que tiverem perdido algum dos requisitos do artigo 15 ou artigo 16, Está lá no artigo 12. Então, funciona assim, tá? Se vocês podem depois olhar lá no código de ética que está disponível para vocês. Artigo 12. Nesta resolução prevê que pena de eliminação será imposta aos que, porventura, tiverem perdido algum dos requisitos legais dos artigos 15 e 16 da Lei 3.820, ou que já tenham sido 3 vezes condenado definitivamente a pena de suspensão decorrente do mesmo processo ou em processo distinto, ainda que em conselhos de farmácia diversos, o que correrá obrigatoriamente como quarta condenação definitiva. Tá? Lei 3.820, o que ela diz lá do artigo 15 e o artigo 16? Ela diz assim, artigo 15. Para inscrição no quadro de farmacêuticos do Conselho Regional, é necessário, além dos requisitos legais de capacidade civil, 1. Ser diplomado ou graduado em farmácia por Instituto de Ensino Oficial ou equiparado. 2. Estar com seu diploma registrado na repartição sanitária competente. 3. Não ser nem estar proibido de exercer a profissão farmacêutica. 4. Gozar de boa reputação com a sua conduta pública, atestado por 3 farmacêuticos inscritos. 16, artigo 16. Para os inscritos nos quadros que se referem ao parágrafo do artigo 14, além de preencher os requisitos legais de capacidade civil, o interessado deverá 1. Ter diploma, certificado, atestado ou documento comprobatório de atividade profissional, quando se trata de responsáveis ou auxiliares não farmacêuticos devidamente autorizados por lei. É o caso dos técnicos em farmácia,
2. Ter licença, certificado ou título passado por autoridade competente quando se trata de práticos ou oficiais de farmácia licenciado. Né? Tem a questão do prático em farmácia. 3. Não ser nem estar proibido de exercer atividade profissional. 4. Gozar de boa reputação em sua conduta pública, atestada por 3 farmacêuticos devidamente inscritos. Vamos lá. Quando vocês, né, forem pedir o registro profissional de vocês, vocês vão ter que ter uma indicação de 3 farmacêuticos, tá? Em geral, os farmacêuticos que estão lá no conselho, eles já conhecem vocês, por quê? Vocês passaram pelos estágios ou vocês passaram, né, por nós professores. Então, é importante aí que se vocês, por isso que eu sempre falo a questão do comportamento profissional, que vocês estão sendo observados como profissionais, desde que vocês entram na faculdade. Se for observado que vocês têm comportamentos não adequados à profissão farmacêutica, né, vocês exercem, vamos supor lá que vocês estão fazendo farmácia, mas que vocês sejam donos de uma farmácia que não tem registro, ou que vocês vendem produtos sem registro, ou produtos proibidos, né? Os farmacêuticos, se eles descobrirem isso, quando vocês forem diplomados, né, vocês serão bacharéis, mas para se inscrever, vocês precisam dessas cartas de indicação, tá? Se não houver essa carta de indicação de 3 farmacêuticos, vocês não são inscritos no conselho. Então é importante aí a questão do comportamento de vocês. Outra coisa, né? Diploma. É importantíssima a questão do diploma. Por isso que vocês não podem fazer faculdade em qualquer lugar, tá? Vocês precisam exatamente do quê? Vocês precisam que a faculdade ou a universidade que vocês estejam cursando, ela seja regulamentada pelo MEC. Por isso que é importante, por exemplo, o Florence tem já o reconhecimento garantido pelo MEC, já foi feita toda a questão das auditorias, novos cursos, etc e tal, cursos que já são formados, turma de formado, então a gente tem o reconhecimento do curso. Mas, por exemplo, caso aconteceu, por exemplo, ano passado, teve caso lá dos estudantes de medicina que compraram o diploma, né, ou que compraram a vaga. O que pode acontecer? A faculdade ou a universidade, se ela descobrir isso, o que ela vai fazer com o teu diploma? Ela vai cancelar. Lembra, né? Sem diploma, não é porque você, eu fui lá e me inscrevi no conselho. Beleza, estou inscrito no conselho. Descobriram que eu fraudei o diploma, que eu comprei o diploma, que meu diploma é falso, ou que eu comprei a vaga e a universidade cancelou meu diploma por algum motivo, né? Lembra que tem um tramitado julgado. O que vai acontecer com vocês? Vocês serão excluídos. Tá? Então é importante que sejam mantidas essas questões lá da diplomação, né, de estar apto a fazer o exercício profissional e assim sucessivamente. Tá? Então é importante que vocês lembrem que todas as penalidades, né, no exercício da profissão, elas sempre serão aplicadas de forma acumulativa e sequencial. Então, por isso que às vezes eu vejo alguns colegas, né, que trabalham de forma não ética e algumas pessoas que cometem alguns atos e, tipo assim, as pessoas, não tem problema. Vou dar um exemplo para vocês, expectativa e realidade. Vender medicamento sem receita é um ato de infração, tá? Porque o Código Sanitário diz lá que produtos com tarja só poderão ser vendidos mediante apresentação de receita. E quem vende, né, produtos sem receita está cometendo infração ao código. Então, por exemplo, se a vigilância sanitária resolver aplicar a lei como ela deve ser feita, o profissional ele vai sofrer as sanções para isso. Tá? Então é muito importante que a gente tenha cuidado, por isso que eu sempre falo, né, eu estou ensinando para vocês o que é correto, né, o que a lei manda vocês fazerem. Se vocês forem fazer o que a lei não manda, aí não é porque vocês não foram informados nem formados para isso, né? Porque vocês estão indo da cabecinha de vocês, mas como eu falei no início da aula, né, toda ação tem uma consequência e toda consequência ela pode gerar para vocês uma penalidade. Então, é importante aí que vocês tenham ciência disso, tá? Porque depois se eu for chamado lá para depor contra vocês, eu vou dizer assim, olha, essa menina, eles foram meu aluno, então eles não podem alegar que eles não sabiam, tá? Então é importante aí vocês ficarem de olho nisso. Então andem na linha, tá bom? As questões relacionadas ao nosso código de ética, tá? Ok, né? Ela é um manual de conduta, tá? Exatamente para que a gente possa saber como que a gente deve se portar profissionalmente. Ele é um manual para que a gente possa entender como sanar, né, os conflitos éticos que a gente vai viver.
exatamente porque se a gente cometer alguma infração ao que o nosso código de ética, por isso que é importante, assim como é importante vocês conhecerem a Constituição, são os direitos básicos de todo cidadão brasileiro, né? Então é importante conhecer a Constituição do Brasil. Não sei se vocês já leram, se não leram, é importante vocês lerem. É importante vocês terem o código de ética aí, né, na ponta da língua, exatamente porque se vocês cometerem alguma infração, vocês serão penalizados por isso. Beleza? Alguma dúvida? Só para fechar aqui a nossa apresentação, eu trouxe exatamente essa apresentação da farmácia clínica, né? É importante aí que a prestação de assistência farmacêutica e atenção farmacêutica, né? Então, por isso, por exemplo, a gente está agora na questão aí do caso do Covid. Eu sou profissional formado, o governo federal ele está solicitando que os profissionais de saúde, né, eles se inscrevam para os quadros, exatamente, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros, entre outros profissionais, né? Ele está pedindo que a gente se inscreva para poder ajudar. Se eu for convocado, eu não posso me negar a coisa. Eu até falei em casa tal. Aí minha irmã, mamãe ficaram preocupada de eu ser convocado. Eu falei, olha, eu trabalho no centro de referência, de triagem, então eu já tenho contato. Se eu for convocado, né, eu não posso me negar porque está previsto lá no meu código de ética e na legislação sanitária. Então é importante aí a questão relacionada de não prestação de assistência farmacêutica, tá? Que isso pode gerar, ela é considerada a não prestação da assistência, né, nos estabelecimentos ao qual você está ligado, ou em caso de convocação, ela é considerada falta média, tá? E as questões relacionadas ao uso de atestados médicos, tá? Elas são, por exemplo, o governo lá me convocou, aí eu não vou e apresento um laudo médico falso, exatamente para não ser convocado, né? Essa é considerada uma falta grave, tá? Então é muito importante aí. Tem gente que eu já escutei gente, se eu for convocado, eu dou um atestado. Se for descoberto, né, que o atestado é falso, ou seja, que você se negou a fazer a prestação de assistência farmacêutica, tá? Ela é considerada uma falta grave. Lembra aí, né, que a falta grave, a primeira pena dela é a suspensão de 3 meses, tá bom? Então é importante ficar contextualizada essa questão aí, porque os profissionais eles podem ser convocados, tá? E a gente não pode se negar. Então é sempre importante eu dar essa informação aí para vocês, ok? Beleza. Depois eu vou abrir para vocês aqui, né? Na verdade, vou colocar as questõezinhas, sempre vocês me pedem, né? Eu vou colocar. Os estudantes têm as probabilidades de ser convocados. Larissa, os estudantes do último ano, sim. Tanto que tem, por exemplo, São Paulo, ele autorizou a formatura de estudantes já no último ano e eles adiantaram a formatura. Beleza. Vocês podem trabalhar, vocês podem ser convocados como auxiliares, entendeu? Mas aí tem alguns requisitos. Eu até postei lá no meu Instagram, quem me segue no Instagram viu. Eu fiz uma postagem lá no Stories, depois eu até coloco de novo para vocês lá, eu vou repostar, que em alguns casos, estudantes eles podem ser convocados, mas tipo assim, a convocação de estudante é mais difícil, só mesmo se tivesse assim, um caso de descontrole, que não houvesse profissional, os estudantes eles poderiam ser convocados. Mas, por enquanto, vocês podem ficar despreocupados, né? Os profissionais que estão sendo convocados, que se inscreveram, eles estão dando conta do que está sendo necessário. Mas, por exemplo, alguns estados, o MEC está permitindo o adiantamento da colação de grau de estudantes de diversas áreas, para poder exatamente trabalhar nessa frente do Covid, tá? Mas, por enquanto, vocês não serão, mas sim, vocês podem ser convocados, tá bom? Mas não, acho que não seria o caso agora. Beleza? Então, nós encerramos por aqui, tá? Boa noite para vocês, se protejam em casa, depois eu vou abrir a tarefinha. Lembrando aí, só para a gente relembrar, tá?
Essa semana, essa e a próxima semana é a semana de avaliação, tá? Eu vou abrir para vocês a tarefinha lá no sala de aula, para vocês poderem, né, baseado já nas questões que eu já tenho feito com vocês, a avaliação de vocês ela vai ser bem parecida com essas questões que eu tenho colocado para vocês e com essa tarefa que eu vou abrir, tá bom? Tá, Vânia, na hora que eu terminar aqui, eu vou abrir lá para vocês poderem, tá? Só não esqueçam, porque a avaliação de vocês, eu vou abrir ela e ela vai ficar disponível para vocês até segunda-feira, tá? Para vocês poderem responder aí, de hoje até segunda-feira, para vocês poderem responder a avaliação de vocês, tá? Se eu atrasar um pouquinho, aí eu abro, mas é porque a gente tem os prazos para poder lançar as notas de vocês, tá bom? Passem essas informações para os outros colegas. Assim que né, eu vou gravar a aula, tá? Na verdade, ela tá gravada já. Eu vou colocar a aula no YouTube, tá? Aí, assim que tiver, eu disponibilizo para vocês no